Hoje é bomba, tá? E impressionante que ninguém fez análise do caso em si. Comentaram sobre o caso e tal, mas ninguém fez análise. Então, tô tendo a coragem de vir aqui fazer essa análise e realmente o caso é uma bomba. Uma disputa judicial que começou a acontecer e viralizou esse mês sobre Laura Orlandi, é o sobrenome dela, que envolve acusações de maus tratos, abuso sexual e até mesmo prostituição. Olha só. A mãe dela, Tatiana Mari, criou um perfil nas redes sociais com o nome Justiça por Laura. E ela pegou trechos de vídeos onde ela entregava a criança ao pai, que o pai desde dezembro está com a guarda da criança, e ela começou a fazer algumas postagens e tal, e de repente agora em abril o negócio viralizou. Ela tinha, sei lá, quando me mandaram, tinha 3 mil e poucos seguidores, de repente ela foi para 800 mil seguidores, quase 1 milhão. E aí artistas, deputados, políticos, jornalistas, todo mundo foi e começou a falar sobre o caso. Os vídeos, eles viralizaram na internet e a gente tem que ter muito cuidado. Por que eu tô falando isso? Quando me mandaram esse vídeo, quem não fica chocado ou tocado por um choro de uma criança? Por isso que a coisa viralizou e por isso que as pessoas começaram a compartilhar. Eu sempre falo que é muito melhor, né, você sempre analisar mais antes de julgar. E a gente tem que tomar muito cuidado pra gente não escolher viés e tomar muito cuidado pro emocional não tomar conta da gente. E olha só, no dia que eu recebi isso, que me marcaram nesse perfil, eu fui, depois que eu vi os vídeos e tal, eu cheguei a ver um pouquinho de coisa, não foi também totalmente assim às escuras. Eu fui no aviãozinho, eu ia compartilhar e escrever textão. Meio que batendo na justiça, batendo no pai, pará. Eu cheguei a escrever. De repente, eu falei assim, gente, eu estou sendo completamente contraditória com o que eu ensino. Eu sempre digo para as pessoas, antes de julgar, analisar mais. E olha o que eu estou fazendo, eu já estou julgando uma situação, eu estou propagando uma coisa que eu não sei a realidade dos fatos. Porque o que a gente teve ali com esse do Instagram que a mãe dela fez, foi um fragmento da história. Eu não sabia a história toda, eu não ouvi os dois lados da história, eu não vi a mãe. E aí, na mesma hora eu fui e apaguei. E aí eu ainda virei para uma pessoa da minha equipe e falei assim, olha, não vou falar sobre esse caso ainda, eu preciso analisar mais. A partir daquele momento eu comecei a observar. E aí começaram a me pedir, Carol, faz análise. E aí eu comecei a ver alguns vídeos da mãe, fazendo uns stories rápido, aí eu comecei a ver uma incongruência aqui, outra ali. Não sei se vocês acharam isso estranho também. Que nenhuma TV comprou essa história. Há um vídeo, lógico, há um vídeo de um choro de uma criança e etc. E foi no momento também onde todo o Brasil está sensibilizado pela morte cruel de um menino, né? Então, quando a gente vê um vídeo daquele, fragmentos da história soltos, a gente não tinha história completa. E eu falei, poxa, por que a TV não comprou essa história? E lógico, né, nós somos manipulados o tempo todo. Né? E sim, a gente pode ser manipulado por um choro de uma criança, a gente pode ser manipulado por uma reportagem que sai, um Instagram que está viralizando, lógico que pode. Mas eu achei aquilo estranho. Vocês entendem que confiar na justiça dos homens é muito difícil. É muito difícil. Né? Você estar na mão da justiça, você confiar que a justiça vai ser feita, é lógico que a gente tem que questionar e realmente bater, mas peraí, é muito difícil uma justiça tirar um filho de uma mãe. Mas acontece? Lógico que acontece. Mas eu fiquei questionando, bom, não é porque uma criança está chorando ao ser entregue, né, pra mãe, não quer dizer que ela sofra maus tratos. Eu tenho um filho, né, muita gente sabe, e um filho mais ou menos da mesma idade. E todas as vezes que eu vou embora da casa da minha irmã, por exemplo, que o Luca adora a casa da minha irmã, o Luca vai embora chorando. E uma das coisas do protocolo científico, né, que eu uso, que é o SCANS, além dos 3 Cs, que se fala do contexto, da congruência, das combinações, que você tem que analisar isso o tempo todo, coisas que a gente tem que levar em consideração são outras 3 coisas, que é a história, né? Você tem que analisar a história. Você tem que saber, peraí, por que essa criança foi tirada da mãe? A justiça simplesmente não ia tirar assim do nada? Qual que é a história do pai? Outra coisa muito importante é o comportamento base da pessoa e o contexto que ela está inserida. Eu analisei tanto a entrevista da mãe
quanto a entrevista do pai. Eu não tô aqui para julgar, eu não tô para defender nem o pai nem a mãe. A única vítima dessa história é a criança. A grande questão é que criar um filho sozinho não é fácil, né, gente? Não é fácil, eu sei. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês, olhem a imagem, isso aí é quando a entrevista estava começando. Olha aqui, a postura da mãe, tá vendo? Conseguiram ver essa postura aí? E olhem isso daqui. Isso aqui é o início da entrevista. E no final, a gente tem a mesma postura. Tá vendo? Então, no início e no final, a mãe da Laura, ela estava na mesma postura. Diante disso, eu já achei um pouco estranho. Eu falei assim, olha, eu acho que talvez essa moça não sabe da gravidade, da coisa que tomou. Pode ser o contexto? Lógico que pode ser o contexto. Mas eu achei muito estranho uma mãe estar assim para uma entrevista. Só para vocês saberem o que significa isso, quem é meu aluno já sabe. Mas quando você coloca o peso da cabeça na mão, quer dizer que você está de saco cheio, que você não quer envolvimento com aquela situação. Você vê, por exemplo, muitos alunos assistindo a aula, por exemplo, eles ficam tudo assim. Isso aqui é interessado, eu estou interessado. Coloco o peso da cabeça na mão e quanto mais eu tampo a minha mandíbula, mais saco cheio eu estou. Então, isso foi uma cena que me impressionou um pouco. Eu notei durante a entrevista o desconforto dela em diversos momentos. Para quem viu a entrevista, vai ver que ela ficou o tempo todo aqui, ó. Ela vinha na orelha, ela vinha no rosto, ela se coçava, ela mexia no cabelo. Então eu peguei vários trechinhos que vocês vão poder ver. Esse aqui é outro, tá vendo? Muitos trechinhos, tá vendo? Duas versões. Tatiana, obrigado pela presença, pela entrevista. Boa noite. Boa noite. Então, Sérgio, acho que primeiramente a gente está aqui para falar da Laura, né? Só fala isso. Na verdade, o Instagram é para falar da Laura, né? Da situação que tá ocorrendo com ela. Bom, versões. Vocês Tatiana, perceberam? obrigado pela presença. Ela inicia a entrevista e ela faz esses movimentos diversas vezes, vem aqui, ela fica aqui e é o tempo todo isso. Ela vai, encosta aqui, se mexe, arruma tal. E logo no início ali, antes de começar, ela vai dar uma olhada pro lado, como se ela não estivesse prestando atenção em nada. Ela mexe o cabelo, ela costa aqui. Chega uma hora que ela fica até assim, olhando. Então, a hora que ela fica assim, olhando pra no meio da entrevista, ela fica assim, como se ela não estivesse totalmente envolvida, ou por uma insegurança, ou um medo. Esses gestos que ela faz o tempo todo, isso é numa situação que a pessoa está desconfortável, o nível de adrenalina, de estresse está lá em cima, né? Há uma tensão muito grande e automaticamente a pessoa começa a se pacificar. Então a pessoa faz autocarinho, ela mexe muito no cabelo, ela se coça, ela vem aqui e etc. Que isso, diante do contexto que ela está inserida, que é uma das coisas mais importantes, eu poderia relevar pelo fato de que ela está ali dando uma entrevista, ela não está acostumada com aquilo, tanto é que você vê no início o microfone vai para baixo, ela não consegue segurar aqui, ela não tem muita noção. Até aí tudo bem. Só que esses gestos pacificadores muitas vezes estavam ligados aqui ao pescoço. Se você ver a entrevista completa, você vai ver que ela vem no pescoço o tempo todo. Quando nós nos sentimos ameaçados, desconfortáveis com algo ou algum assunto, nós temos a tendência de tampar o pescoço. Isso por quê? O pescoço é uma região muito sensível nosso. Tanto é que muitos animais, eles quando vão atacar, por exemplo, um cachorro, quando vai atacar o ser humano, o que ele faz? Ele vem diretamente aqui no pescoço. A gente tem aqui a jugular, não sei se vocês sabem, você consegue matar uma caneta com a pessoa vindo aqui na jugular. Às vezes uma bobeira, por exemplo, você perguntar pra pessoa, mas me conta, quanto você ganha por mês? A pessoa vem e toca aqui no pescoço, já viram? Ou você vai falar alguma coisa, você fala, mas me conta, você voltou pro fulano? Acabou que a gente voltou, foi um pouco complicado, foi difícil. E aí a pessoa tende a levar. E ela faz esse comportamento diversas vezes. Como a câmera estava muito longe, eu não consegui ver muito as microexpressões faciais. Mas alguns pontos chegaram a me chamar a atenção. Há congruência em determinados momentos. Por exemplo, quando ela fala da gravidez dela, da luta dela em criar filho sozinha, partes da história são verdades. Mas algumas outras partes eram ali uma certa incongruência. Depois, aí começou as intrigas, né? Porque, eu tava no meu mundo, eles no mundo dele, não tinha mais, né, convívio.
É perguntado E aí eles, pra ela, simplesmente eu acredito, né, que por... perguntado para ela sobre um abaixo-assinado, só para vocês entenderem a situação. A mãe da Laura tinha um caso com o pai da Laura. Só que o pai da Laura, ele era casado. Ele era casado e tinha uma relação extraconjugal com ela. Uma das coisas que a mãe da Laura fala é que ele, inclusive, pediu para ela abortar. E aí, de repente, em 2018, houve um abaixo-assinado dos vizinhos falando que a Laura estava num lar que não era propício para uma criança. Houve um abaixo-assinado, logo depois, o conselho tutelar, ele entrou, o pai não foi acionado, não foi nada. Nisso o pai pagava pensão, e aí passou-se mais ou menos 6 meses, o pai foi acionado. Então não foi o pai que foi, quero roubar a filha, parará. Então assim, eles não namoravam, eles não tinham nada, pelo contrário, o cara era casado. Então, é perguntado pra ela sobre esse abaixo-assinado. Um ponto muito importante que algumas pessoas estão levantando nas redes sociais é sobre um documento, sobre um abaixo-assinado. Sim, sim. No qual eu vi esse documento, que eles relatam onde você morava, num apartamento em São José, se não me falha a memória. Que alguns moradores assinaram esse documento para você deixar, porque segundo esses moradores teria barulho, teria festa, som alto, entrada de gente com frequência. Não, eu soube. Tá, só com o microfone, por gentileza. Eu soube desse abaixo-assinado, ele existiu por 2 dias, esse abaixo-assinado, tá? Por uma briga realmente de vizinhos, com um casal de vizinhos que morava ao lado, né? Muito amigo, frequentava a minha casa, né? Sempre fazíamos festas juntos vamos fazer uma janta, vamos fazer, enfim. Tá, tudo bem. Houve desentendimento e dessa parte, eles tinham um telefone do Cristiano. Um ponto muito importante. Depois, aí começou as intrigas, né? Porque, tipo, eu tava no meu mundo, eles no mundo dele, não tinha mais, né, convívio. E aí eles simplesmente eu acredito, né, que por vingança, eles simplesmente usaram a criança nesse meio, porque sabem, né, que a primeira coisa para atingir uma mãe. Esse ponto era um ponto importante, porque os vizinhos se juntaram, fizeram um documento para poder avisar aos órgãos públicos de que uma criança estava num lar nada propício para uma criança. E aí, quando ele questiona o documento, há diversos que é o que a gente mostra. Inclusive, o nome que a gente usa no protocolo é o PIN. O que significa um PIN? O SCANS significa um protocolo científico que é a análise de 6 canais de comunicação. Então, como eu sempre falo, não existe o gesto da mentira, o movimento da mentira. Nós analisamos diversas informações em todos os canais de comunicação. Quais canais de comunicação? Microexpressões faciais, a face quer dizer muito, a forma de interação da pessoa, como ela interage naquela comunicação, a verbalização, conteúdo verbalizado, a psicofisiologia, a voz, tudo isso é analisado. Nesse momento, a gente consegue ver diversas coisas. Ela vem, encosta a face aqui, que é um vazamento corporal. É possível ver ela piscando mais do que o normal. O gestual dela, de repente, ela não gesticula muito assim durante a entrevista. Fica mais sem fluidez, sem sincronia. A expressão de medo, ela vem, toca o pescoço. Então, bem, temos aí um sinal vermelho de que há incongruência nessa parte. E aí, olhando depois outras informações, esse documento está no processo. Houve e depois houve uma outra denúncia falando sobre a questão da criança com a mãe. Outro trecho muito importante é sobre a questão do abuso sexual, que ela diz que a criança estaria sofrendo o abuso sexual do filho da madrasta. E lógico, isso choca. Por quê? A gente veio essas informações e foi tudo mais ou menos perto da data que a gente estava completamente sensível com a morte terrível do menino Henri. Então a gente, lógico, a gente vai escutar um negócio desse agora, vai todo mundo pra cima, todo mundo quer defender. Sobre o abuso sexual, foi um outro momento que eu também vi incongruência, porque é um assunto muito importante, por isso que eu quis trazer pra vocês. Ela estava arrumando ela pra ir para a casa do pai, que era por volta das 8 horas, era, sei lá, se era
que horas que era que eu fui dar banho nela, final de tarde. Ela simplesmente, ela pega e me fala um troço desse, entendeu? Aí eu peguei, tava lavando o cabelo dela, tava junto com a maninha, e aí ela pegou e comentou sobre esse fato, né? Eu falei, mas o Vivi, quem é que dá banho em você? É o papai. Olha só. Aí ela pegou, perguntei sobre o cabelo, e quem é que lava o cabelo da Laura? Aí ela não falou nada. Eu comecei a lavar a Laurinha, né? E aí ela pegou simplesmente e falou. Aí eu assim, tá, mas o Vivi toma banho com a Laura? Toma banho com a Laura. E o Vivi toca na Laurinha? Aí eu sempre me refiro, né? Ou é pombinho, ou é pintinho, eu sempre falo assim, né? Aí ela pegou e falou que sim. Ela falou, sim, mamãe. E aí o que acontece? Assim, tá, mas a mamãe não sabe como é que o Vivi faz. Entendeu? Mas como assim, filha? O Vivi lava o cabelo. Aí ela pegou e ela mostrou como que procede, como é que ele tocou nela, entendeu? Gente, isso aí, uma criança de 3 anos e meio, como é que vai saber? A mudança de padrão dela, houve ali alguns pitch vocais em algum momento, que é a alteração de voz. Hoje várias teorias sustentam, né, que o mentiroso na hora ali, que tá manipulando a informação, uma alteração de voz na qualidade vocal, então houve isso também. Várias hesitações ao falar e ela não fala diretamente o assunto, só que tem uma outra questão, que inclusive foi um caso que eu trabalhei para a justiça, que foi até de uma criança também de 5 anos, e o meu parecer, que foi junto com a família, né, para ajudar a família, e teve um parecer da psicóloga explicando sobre essa questão da indução que muitas vezes é feito na criança, porque a criança nessa idade, você faz ali indução à criança, mas é isso? Mas é aquilo? Pela idade que ela tá, tem que tomar muito cuidado, a gente tem que acreditar no que a criança fala, sim, lógico que tem, mas até que ponto a manipulação foi feita. E outra coisa, a forma como ela conta aqui, não sei se vocês viram aqui, houve um levantamento no lateral dos ombros, ela não conseguiu realmente contar a história. Eu não acredito que houve esse abuso sexual. O pai, ele também deu uma entrevista. Por que eu não peguei com o mesmo jornalista? Porque essa aqui estava muito melhor. Uma das acusações que a mãe faz é a seguinte: porque ele falou para eu abortar. E é uma das primeiras perguntas que a entrevistadora faz para ele. E vocês vão ver a resposta dele. Olha só. E você pediu o DNA ou pediu que ela abortasse? Não, foi feito o DNA. Essa situação acabou com o meu casamento anterior. Eu era casado, tá? A Márcia pergunta pra ele o seguinte: qual que foi a questão? Você pediu DNA ou você pediu para abortar? Vocês perceberam que houve ali uma resposta que nós chamamos de resposta evasiva? O que significa isso? A pessoa não responde o protocolo. Scans é chamado, é codificado pelo S2. Então a gente teve ali uma resposta evasiva. Existe uma regra no Scans que significa 327. O que é isso? A gente precisa de 3 pins, que significa pins, pontos importantes. 3 pins em, no mínimo, 2 canais de comunicação, que foram aqueles que eu falei para vocês: a linguagem corporal, as microexpressões, o conteúdo verbalizado, a forma de interagir da pessoa, a voz e a psicofisiologia. Então a gente vai analisar nesses 6 canais todas as informações importantes que a gente precisa em um determinado tempo de 7 segundos. Por quê? Às vezes o critério que a gente encontra, ele é ok, não, beleza, a ciência comprovou, isso é um critério, a pessoa tá mentindo e etc. Mas às vezes é um só e pode significar outra coisa. Por exemplo, você pergunta pra alguém: você gosta de mim? Nossa, eu gosto muito de você. Beleza, negou com a cabeça, nós sabemos, o corpo fala, negou, tá incongruente, pum. Só que somente isso, muitas vezes, os cientistas perceberam que não conseguiam alcançar ali a certa assertividade da coisa. E por que os 7 segundos? Porque quando o mentiroso é questionado, quando aquela pessoa é questionada de algo, os 7 primeiros segundos são os mais importantes, porque o cérebro ali está tendo um esforço cognitivo muito grande e automaticamente o emocional toma conta e há mais vazamentos corporais. E muitas vezes a pessoa tende a dar um discurso evasivo para não ter que mentir, entenderam? Então ali vocês vão perceber que ele não responde. Ele não fala sobre eu não quis que ela abortasse, eu nunca falei sobre isso. Ele não responde.
Muito provavelmente houve esse pedido. A gente tem uma parte da história aí que sim, a mãe da Laura estava dizendo a verdade, porque pela incongruência desse momento deu pra ver esse afastamento verbal. E aí ele vai e fala sobre a questão do casamento. Cuidei e ajudei a educar meus ex-enteados durante 14 anos. Foram os primeiros a me ligar, se oferecendo para qualquer coisa. Eu agradeço a eles agora, mas eu não vou expor mais eles. Tatiana perseguiu eles, perseguiu a minha ex-mulher, tá? Então, desde o início foi muito difícil. Eu sempre tentei ter uma postura muito concreta na proteção da Laura, que poderia ser minha filha. Tivemos ali uma resposta evasiva, um S2. Logo depois, nós tivemos um S3, que é o gerenciamento de impressões. Ele tentou gerenciar, porque sim, eu cuidei de 2 enteados e tal, ele querendo mostrar ali que ele é um cara do bem, que ele cuida dos filhos e etc. A tristeza dele, pessoas perguntaram, a tristeza dele é real? Sim, a tristeza dele foi real. Por que eu sei que é real? Primeiro porque ela começou numa microexpressão de tristeza, ela veio de forma gradual, ela foi embora de forma gradual, depois ela foi embora, a voz, né, teve uma alteração, então sim, ele ficou emocionado ali naquele momento. Certo. E aí você começou a pagar a pensão para a menina. E tudo... Enxoval, médica, clínica, plano de saúde, creche, escola. E você visitava? Sim, visitava. Visitava preferencialmente na escola. Qual era a profissão dela na época? Garoto de programa. Então você saía com ela, você tinha um relacionamento com ela profissional? Eu conheci ela num prostíbulo. Bom, e mesmo assim, obviamente, ela engravidou porque vocês tinham um relacionamento que ultrapassava um pouco aquelas formalidades de proteção. Bom, enfim. Aí a sua esposa descobriu quando a menina nasceu. Viram como é que ele respondeu rápido demais? Garota de programa. Tem alguma coisa. Eu acho que não tava na carteira de trabalho dela, assim, da forma que ele colocou, não. Eu não vi mentira nele, mas parece que ele quis gerenciar uma impressão ali, entendeu? Pra, tipo assim, deixar ela numa pior situação. Quando ele fala do prostíbulo, olha aqui a microexpressão, eu quero ver vocês verem a microexpressão de desprezo, olha só. Vou desativar só pra vocês conseguirem ver a emoção, tá? Ó, olha ali, lábio superior levantado e o lado esquerdo dele, tá, gente? Ao contrário, o lado esquerdo dele, olha ali o movimento. Ó, quando ele fala, conheci ela num prostíbulo, ó. Viram ali o lado esquerdo dele movimentando mais do que o lado direito, tá vendo? Então, o que acontece? Houve um desprezo aí. Desprezo é uma emoção que tá ligado com essa questão da superioridade. A gente não sabe a motivação nesse momento dele dizer isso. Ele fala que houve ali, ficou um tempo com ela, por exemplo, 6 anos, mais ou menos, entre encontros e desencontros. Mas que existia um desequilíbrio nessa relação. Então, assim, não dá pra dizer que ela era prostituta, ela era garota de programa, como ele colocou ali. Não acredito que esse era realmente, assim, a profissão, né? Porque a forma que ele colocou como se fosse uma profissão. Mas não está totalmente, ele não tá mentindo totalmente, não. E ali vocês conseguiram ver o desprezo, né? Muita gente acha que o desprezo é só aqui, né? O lado, pode ser do lado direito ou esquerdo, mas é só levantamento unilateral da boca para trás e para cima. Mas pode acontecer também o lábio superior levantar. O pai, nesse momento, eu acredito que ele pagava a pensão, que ele pagava o plano de saúde. Teve um momento que fala, o que você pagava? A Márcia pergunta para ele. E aí você começou a pagar a pensão para a menina. E tudo... Enxoval, médica, clínica, plano de saúde, creche, escola. E você visitava? Sim, visitava. Visitava preferencialmente na escola. Por quê? Ou na creche. Porque a Tatiana se mostrou uma pessoa não confiável. E eu comecei a ter um pouco de receio. Eu não vi incongruência quando ele disse isso, tá? Não vi mesmo. Nesse momento da questão da visita, é possível ver um pouquinho de desconforto, houve ali uma hesitação, né, na verbalização dele. Ele quebrou o contato ocular naquele momento, ele se sentiu desconfortável em falar, mas ele é como se ele tinha encontros, mas eram encontros mais distantes. Porque você imagina, gente, ele era envolvido com uma pessoa que, pelo menos ele achava que era a garota de programa, enfim.
O casamento dele, ele engravida a menina, o casamento dele acaba. Ele pagava a pensão, ele dava os direitos que a criança tinha, ele cuidava. Até mesmo se o pai quisesse roubar a menina, se ele tivesse influência, etc., em 2018 ele já teria feito algo. Foi só 2019 que ele descobriu. E essa história toda, né, que não dá pra mostrar tudo pra vocês, eu analisando ela e analisando ele, eu percebi, lógico, tem incongruência dos dois. Porque quando você escuta as duas versões do caso, assim, esse pai, ele tá com as razões dele. Não foi ele que resolveu entrar no negócio, foi a justiça, o conselho. Ele foi acionado, os dois erraram, só que assim, a história não é o que parece. E o que foi apresentado pra gente nas redes sociais foram fragmentos de uma história. A minha vítima é a criança. Vocês imaginam essa criança passar por tudo isso? Vai causar danos psicológicos? Vai, lógico que vai. Pode causar uma série de doenças? Pode, né? Principalmente na fase adulta, né? Causa danos, isso com certeza causa. É tão importante a gente ter o entendimento da linguagem corporal, das microexpressões faciais, dos protocolos científicos da mentira. A ciência está aí para nos trazer a verdade.